الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Meus irmãos, neste mundo Allah criou muita gente, mas cada um tem a sua maneira de viver. Principalmente podemos dividir as pessoas em dois grupos de gente: uns que vivem para o benefício de si próprio, os tais egoístas, e sacrificando e prejudicando aos outros. Há outros que vivem para prejudicar-se a si próprio e beneficiar aos outros. Estes são o resumo de pessoas no mundo. Todo lado você há de apanhar esses dois tipos de gente. Uns que só olham para seu próprio interesse, benefício, e mesmo se estiverem a prejudicar os outros, não se importam, desde que eles estejam bem. Muita gente você ouve a falar: eu estou bem com a minha família, o resto é que se lixe. Falam assim, não me importa o resto. Esse tipo de gente sempre existiu, ainda hoje existe. Um grande caso deste podemos deduzir do ayat do Corão é o caso do Firaun. Firaun era desses que ele só procurava o seu próprio bem, prejudicando aos outros. Quando Musa a.s. foi ter com eles e houve aquele embate, aí ele, para atrair as pessoas para o interesse dele próprio, ao enganar, ele diz: in hadani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al-musla. Esses dois são feiticeiros que querem expulsar a vocês da vossa terra e querem acabar com o vosso sistema de vida exemplar. Imagina, quer dizer, aqui a questão entre Musa e Firaun era a questão da aqida. Não tinha nada a ver com como a pessoa vive, como não vive, isso que é tudo. Hoje também você vê a gente que, quando querem denegrir a imagem do Islã e dos muçulmanos, eles falam assim: esta gente é contra a nossa maneira de viver, quer acabar com o nosso sistema de vida, e aí por aí anda a falar, mesmo sistema como de Firaun, me fala hoje também. Então, Firaun utilizou o mesmo sistema, uma forma de atrair e criar uma revolta na população contra Musa e Harun, ao dizer que estes dois querem expulsar a vocês daqui. Onde Musa tinha poder de expulsar uma nação inteira e acabar com o modo de vida deles. Tanto, assim como eu disse, este foi o sistema de Firaun naquele tempo, e conseguiu instigar, mobilizar a sua gente toda contra Musa e Firaun, Musa e Harun. Esse tipo de gente tem um mau fim, sempre vivem no stress, na preocupação. É o que aconteceu com o Firaun, sem entrar em pormenores. O fim dele, qual foi, todos sabem, o Corão fala, foram ele com o exército todo, o pessoal todo dele, que ele andou a mobilizar na base de mentiras. Isto era mentira de um governante. Hoje também há muitos governantes que, na base de mentiras, andam a mobilizar os seus povos para fazer campanha contra outros. E nós, os muçulmanos, somos as grandes vítimas disto, quando andam a falar aí porque nós somos terroristas, porque não sei o quê, para criar dentro daquela gente ódio e rancor contra os muçulmanos, o que é tudo mentira, e isso é política, sistema tipicamente de Firaun.
Qual foi o fim de Firaun? Todos sabem. Não só aqui no Dunya, mas Allah ainda fala mais, que no Dunya ele foi afogado. A história é muito longa, vocês já conhecem, nós já contamos muitas destas passagens, já escrevemos também. E depois Allah fala também que no Qabr também estes passam mal. An-naru yuraduna alayha ghuduwan wa ashiyan, que o fogo está sendo apresentado a eles de manhã e à noite no Qabr. Porque a seguir Allah diz: wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala Firaun. No dia em que vai se realizar o Qiyamat, Allah vai dizer, dar a ordem aos malaikas: adkhilu ala Firaun ashad al-azab. Portanto, aí há de ser outro castigo. E esse tipo de gente, depois da mentira deles ser descoberta, são desprezados. Ninguém gosta deles porque são mentirosos. Tem este Firaun. No tempo dele, ele governou, reinou, mobilizou, fez o que queria fazer, impunha ordens de matar, massacrar, fazer tudo. Mas depois, quando chegou o fim dele, hoje, depois de ter passado tantos anos, hoje ninguém no mundo gosta que você chama ele por Firaun. Firaun, só, o nome também não quer. Sente-se ofendido quando você chama ele por Firaun. Firaun é uma passagem muito longa. É bom saber uma coisa, né? Allah fala muito de Firaun, todo lado Firaun. Firaun não é nome de pessoa. Firaun não é nome de pessoa. Firaun era o título do rei do Egito. Todo lado quando Allah diz para Firaun, aí está a alusão, é um Firaun específico. Firaun de Musa, que muito é conhecido na história atual ali no Egito por Ramsés o segundo. E na árabe tinha um nome Walid, alguma coisa Walid assim. Portanto, Firaun não é nome, Firaun é o título e aí onde a diferença vou dar a vocês, que no tempo de Yusuf também estava no Egito. Na altura não havia Firaun. Este é um dos erros que a gente apanha na Bíblia. Eles, na passagem de Yusuf também falam de Firaun, Musa também é Firaun. No tempo de Musa era Firaun. No tempo de Yusuf, veja o Corão diz Imra'at al-Aziz. Imra'at al-Aziz, era o governante. Mas ali o Corão não utilizou o termo Firaun no tempo de Yusuf. E essa pessoa, no tempo de Yusuf, não era o tal Firaun, foi uma pessoa boa, recebeu o Yusuf, a.s., acolheu a ele, aquela parte toda que está no Corão, no Surat Yusuf. Portanto, a diferença é bom a gente saber diferenciar entre Al-Aziz, que Allah utilizou no tempo de Yusuf, que era governante, e no tempo de Musa, também no Egito, Allah utilizou o termo Firaun, que não é nome, era o título dos reis, a maior parte deles eram os tais cáfirs. Esse é um tipo de gente que vive no mundo, e viveu e ainda vive. Temos de dizer, ainda há muitos que querem atuar como Firauns, e vão caindo um por um. Allah vai desmascarando a eles com o passar dos tempos. Existem muitos. Há outro tipo de gente que podemos considerar segundo grupo de gente, que são os que vivem para beneficiar os outros. O objetivo da vida deles é para beneficiar os outros. Mesmo se eles enfrentarem grandes sacrifícios, eles estão prontos para isso, mas querem beneficiar os outros. Estes são os profetas. Os profetas, todos eles, se você vê, eles sacrificaram toda a sua vida deles, toda a sua vida, desde o início até o fim. Hoje nós estamos bem, hoje nós estamos muito bem, mas houve alguém que sacrificou. Era Muhammad, os sahabas que seguiam no caminho deles, todos eles sacrificaram para hoje você estar numa boa, estar a viver no palácio, estar a procurar galinha halal,
estar a usar jubas com perfume, aquela maneira que você usa, aquelas duas cores, não sei o quê. Mas coitado dos sahabas, coitado dos nabis que nunca fizeram nada, mas eles sacrificaram as suas vidas, que é para outros mais tarde viverem numa boa. Veja lá, há uma passagem muito interessante nos sahabas. Certa vez havia um sahabi. Nabi, quando começou a da'wah para fora, enviava cartas para os governantes. Esse sahabi, nós na semana passada tínhamos contado a vocês um outro sahabi, que não é este, aquele que provocou a batalha da Muta, neste mês de Jamadil Awwal, que já está acabando. Este sahabi, o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou a ele com uma carta dirigida para um rei. Aquele rei era um persa, sentiu-se muito ofendido, porque na altura os árabes, a Arábia era uma zona muito atrasada. A Arábia era uma zona em que viviam gente que podemos considerar analfabetos, bárbaros, selvagens, antes do Islã. Por isso, ninguém naqueles tempos também preocupava-se em ir ocupar aquela zona, dizer, colonizar. Ninguém estava interessado. Não havia nada também. Aquela zona toda da Arábia Saudita, ninguém estava interessado, nunca. Até que chegou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Veja como Coran elevou aquele povo que era zero, abaixo de zero, através do Coran, ao aceitar a mensagem de Muhammad, dentro de algum tempo eles tornaram-se líderes do mundo. Por isso mesmo, quando o profeta mandava uma carta com um árabe, um sahabi, quando ia ter nos palácios de César, ou de Pérsia, ou dos outros, eles só ao verem o sahabi atrever-se em chegar no palácio deles para dar o da'wah, sentiam-se ofendidos. Quem são estes? Árabes, selvagens, que não têm cultura, não têm nada. E vocês sabem a passagem, como é que eles viviam. Ja'far ibn Abi Talib, como é que falou no palácio do rei da Abissínia, a situação deles, o que eles eram antes da chegada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que eles faziam, o que eles praticavam, enterravam as meninas vivas, matavam-se uns aos outros, era todo tipo de maldade existia dentro deles. Mas veja o Coran, aquilo que Allah diz, né? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Allah vai elevar a um povo através do Coran, e vai também rebaixar a um povo através do Coran. Elevar através do Coran quer dizer, se pôr na prática. E se deixar de praticar, vai rebaixar também por causa do Coran. Portanto, o Coran tem as duas partes, eleva e rebaixa. Hoje, nossa situação no mundo, estão a ver todos nós. Somos quantos? Que alguém pode acreditar. Sahabas naquele tempo nem conseguiam acreditar que o nosso número há de chegar onde chegamos. O Nabi diz que certa vez, o Nabi disse para ele, há de chegar uma altura em que todos no mundo vão juntar-se para devorar a vocês. Como se senta à volta da mesa para devorar a comida. Sahabas disseram, vamos ser poucos naquele tempo. Vamos ser poucos. O Nabi disse, não, vocês são de ser muitos. Ser muitos. Disse, mas qual vai ser o motivo? Sendo muitos. Agora nós somos poucos e conseguimos impor a nossa honra e prestígio no mundo. Naquele tempo vamos ser muitos e vamos ser humilhados. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu, disse sim, porque Allah vai colocar dentro de vocês o amor ao dunya. E aquele temor que os kafirs têm em relação a vocês vai tirar do coração deles. O que está acontecendo hoje? Todo muçulmano é só dunya, o resto quer lá saber. Nem quer saber nada. Pior é tal, né? Quando eu digo que nós hoje já todos são, quando a contagem são 1,5 bilhão de muçulmanos. 1,5 bilhão de muçulmanos. Enquanto no tempo de Nabi ainda havia munáficos também, havia outros. Hoje já não há nada, são todos muçulmanos. O resultado é isto. Está a perceber? Portanto, é para dizer que na altura, sahabas
foram elevados pelo Corão. Eles eram muito baixos, eram conhecidos. Ninguém tinha interesse na Arábia. Nunca a Arábia foi colonizada. Nunca. Nem naqueles tempos, nem depois. Por isso é que a Arábia Saudita e aquela zona toda não tem muita influência do exterior. Porque nunca foi colonizado pelos estrangeiros, tipo europeus ou qualquer outro povo. Nunca. Então, eles, quando levavam a carta de Nabi para junto de algum rei, porque sentiam-se ofendidos. E quem são estes? Os mais atrasados. Gente que nunca ninguém teve interesse, nem neles, nem na terra deles. Porque a Arábia, além de ser deserto, nem água tinha. Depois aquela gente toda não tinha educação, não havia universidade, não havia nada. Então o Sahabi, quando foi com a carta de Nabi, aquele rei sentiu-se muito ofendido. Antes de ele chegar ali, ele disparou uma seta, matou ele. Quando aquele Sahabi estava a cair, quando caiu, tombou, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: Fuztu bi Rabbil Kaaba. Fuztu. Eu alcancei o sucesso, êxito. Sabe, aquele é um momento, você está a morrer, você está a ver, está a sair de dunya. Você não pode fingir naquele tempo. Fingir é nos momentos normais, nós conversamos no nosso dia a dia. Dá para falar mentira, dá para fingir, dá para disfarçar e tudo. Aquele é momento de verdade. Aquele é o momento em que você está a ver os malaicas e tudo. Para ele dizer Fuztu, é porque ele viu alguma coisa. Viu alguma coisa. Mas não é naquele momento, ele vai dizer para agradar a quem? Então o rei lá, quando ouviu um rei cáfir, ouviu que este muçulmano, eu estou a matar ele. Ele está a perder a vida. Está a perder a vida. Está a perder. Não está a ganhar. Está a perder. Como é que ele está a dizer Fuztu? Fico muito admirado. De facto, são estas coisas que fazem a diferença na vida de cada um de nós, não é? Que no momento da verdade, aquele Sahabi, afinal, porque ele viu alguma coisa. E ele expressou algo que não estava ao alcance daquele outro pai, materialista. Diz Fuztu bi Rabbil Kaaba. Por quê? Porque essa pessoa deu a sua vida para uma causa. Então, naquele momento, é aquilo que Allah diz no Corão, né? Inna alladhina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Esses, inna alladhina qalu, esses que dizem Rabbuna Allah, nosso Senhor é Allah, thumma istaqamu, depois mantém-se firmes nisso. Quando chega a morte deles, Allah diz tatanazzalu alayhim al-malaika, os malaicas descem. Malaicas descem, não é um, tatanazzalu alayhim al-malaika, muitos malaicas, imagina. Você só imagina o panorama só. Está a perceber? Tatanazzalu alayhim al-malaika. Os malaicas, nessa altura, quando descem, dizem para ele: Allah takhafu, wa la tahzanu. Não tenha medo, não se preocupe. Wa abshiru bil jannah, e boa nova para ti, Jannah, allati kuntum tu'adun, que você sempre era prometido. É nessa altura, quando você ouve aquilo, então logo automaticamente você Fuztu bi Rabbil Kaaba. Afinal, juro pelo Senhor do Kaaba, eu já ganhei. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Olha como começa logo a descrição do Jannah. Então, isto eu estava a dizer que há dois tipos de gente no mundo. Há uns que foram criados, vivem para beneficiar os outros, mesmo se eles tiverem que sacrificar as suas vidas, tiverem que passar maus momentos, sacrificar algum dos seus interesses, algumas relações, mas eles preferem manter-se firmes. Thumma istaqamu. Então são esses que, quando passam por este momento, eles logo veem o resultado. Então
pronunciam palavras deste tipo. Veja lá, quando eu disse que essas são qualidades dos nabis, dos sahabas, que viveram com os nabis, que eram alunos dos nabis. Ibrahim a.s., vamos levar o caso de Ibrahim a.s. Ibrahim a.s., quando proclamou o Tawhid, ele é considerado o patriarca dos profetas. Esse patriarca quer dizer pai de todos os profetas. Ele foi quem sacrificou no combate contra o shirk. Allah fala no Corão, passagem dele, quando certa vez, ele ainda jovem, ele mostrou a sua indignação para com a adoração aos ídolos. Certa vez chamaram ele, vamos lá, há uma feira fora dos mushriquins. Ele recusou-se e utilizou uma palavra ambígua. Fala, inni saqimun, eu estou doente. Ele não estava a falar de doença naquele sentido físico que a gente entende. Quer dizer, doença é o mal-estar. Eu sinto mal ao ver a minha gente desviada. Aquela gente entendeu o que entendeu, mas ele estava a falar para dizer que eu não me sinto bem. E não sentir bem é que é doença. Então quando aquela gente foi, então aquela gente foi toda, deixaram os templos com os ídolos. Então ele foi lá, dirigiu-se aos ídolos e disse: Alá ta'kulun. Por que vocês não comem? O hábito dos mushriquins era levarem comidas, ir por perto dos ídolos. Isto não é preciso ir muito longe. Sabe, muçulmano também, quando deixa o din, cai nessas fitas. Eu uma vez estive em Durban. Eu estou a falar isto naqueles tempos quando ainda estive a estudar em Madina. Eu costumava vir na África do Sul para passar Ramadã lá, dirigir tarawih e tudo. Depois dava tempo para visitar amigos e tudo. Então fui para Durban. De Joanesburgo fui para Durban. Estávamos a ir lá, há um cabar ali, que é muito conhecido até hoje. Toda a gente, as de Bida, vão lá. Batshapir. Toda a gente diz Batshapir. Pronto, vamos lá de passagem, só para conhecer. Chegamos lá, estávamos a entrar lá e eu vi uma senhora bem vestida, mas bem vestida, muçulmana. Estava com um tal cheio de badia, chamuça e tudo. Estava a levar aquilo para ir por ali junto à campo. E você fica admirado. Veja lá até onde é que chegaram. Estão a ir pôr esta comida para quem? Aquele bai de cabra vai comer? Mas é aquela continuação daquela tese dos mushriquins. Eles levavam comida e iam deixar perto dos ídolos, assim como no tempo de Ibrahim. Deixaram comida toda ali. Ibrahim a.s. chegou e disse: Alá ta'kulun. Por que vocês não comem? Afinal, aquilo é uma jogada dos mujawas, aqueles que ficam ali à volta. Então eles vão lá, deitam comida, dinheiro e não sei o que, aquelas coisas todas, e no fim, à noite, eles já que aproveitam, ficam a comer ali e vão explorando a ignorância dos outros. Eu vi no Paquistão uma coisa pior, mangapir. Eu, quando era estudante, era muito curioso, gostava de andar a todo lado para ir ver o que é que fazem nos dargá, mas é bom para a pessoa saber, né? E depois saber valorizar a tua forma, né? Vamos lá, mangapir, tem umas campas de um pir, depois tem fontes de água quente, e depois de lado puseram jacarés cercados, e puseram uma placa, como tem campo ali, puseram uma placa ali. Na placa estava escrito: quem deitar dinheiro aqui no jacaré à noite vai interceder a favor dele perante o pir.
há de dizer ao Pirco, olha, hoje veio fulano, tem todo dinheiro aqui, vê lá se você realiza os seus desejos e os pedidos e tudo. E as pessoas iam de longe e deitar dinheiro. Jacaré podia falar jacaré. Mas aquilo é que é uma jogada de quem estava a olhar por aquilo, à noite tira dinheiro e põe no bolso. Sabe, o problema é isso, quer dizer, shirk e bida às vezes rebaixa a pessoa para o grau ainda mais baixo que, não só jahil, até mais baixo que animais. Essa foi a guerra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fazer ver a eles que vocês, por isso é que Allah diz, a falar aquilo, por que vocês não pensam? Por que não utilizam juízo? Por que não refletem? Por que não meditam? Isto é o problema dessa gente. Ainda hoje, você vai, os muçulmanos, nós estamos falando muito, muçulmanos vão nas dargás, vão beijar as colunas, vão fazer tawaf, sijda, dos cabas e tudo isso, mas como é possível? A pessoa, aquele já deixou o dunya. Ele precisa doar. Você vai para ele está numa condição que não pode ajudar a ele próprio. Ele precisa você fazer doar para ele. Como você está aí a pedir a ele? Mas isto acontece, né? Então, é para dizer que shirk pode mudar de formato, da forma, aparência, mas na essência é tudo igual. Tanto no muçulmano como no kafir. Shirk é shirk, né? Hoje há muitos que chamam a si próprios de muçulmanos. Eles somos muçulmanos, mas ao mesmo tempo praticam todo tipo. Por isso Allah no Corão diz: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. A maioria das pessoas acredita em Allah, mas ao mesmo tempo faz shirk também. Imagina, أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. A maioria, não é nada de estranhar, né? A maioria das pessoas faz isso, faz shirk junto, todo lado, enfim. Por isso é que isto é uma grande ofensa para com Allah. Allah não tolera isso. Então, Ibrahim a.s. foi enviado especialmente para combater o shirk e divulgar o tawhid. Então ele ali disse: فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. Por que vocês não comem? فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ. Então bateu deles com a mão direita. فأقبلوا إليه يزفون. Então todos eles quando voltaram vieram a correr. Então ele logo foram perguntar, discutir com ele logo perguntou, disse: قال أتعبدون ما تنحتون. Vocês adoram coisas que vocês é que estão a fazer com as vossas mãos, adorar coisas que vocês é que esculpiram. Ídolos quem faz? É o próprio ser humano. Pode ser de madeira, pode ser de bronze, pode ser de quê? Quem fez? Foi o próprio ser humano. Ibrahim diz: você é que faz. Não tem estátuas de Buda, estátuas de não sei o quê, tudo. Quem fez aquilo? O próprio ser humano é que faz. De bronze, de ouro, de metal, okay? E coloca ali e depois começa a adorar. Então Ibrahim disse isso mesmo: Ata'buduna, matan hituna. Vocês adoram aquilo que vocês fazem com as vossas próprias mãos. Esta ayat é muito interessante porque esta ayat está a falar, diz que vocês adoram aquilo que vocês fizeram com as vossas mãos. Hoje, antigamente podíamos aplicar, hoje na ciência moderna também podemos aplicar isso. Os materialistas adoram aquilo que eles fazem, acreditam naquilo. Por exemplo, eles, qualquer coisa que fabricam, eles têm uma crença naquilo que isto tem que fazer isto. Se por acaso acontece algum azar, eles nem querem acreditar. Eles, não é possível. Portanto, é como se estivessem a depositar ou a acreditar naquilo que eles fizeram com as suas próprias mãos. Ata'buduna ma tanhituna wallahu khalaqakum ma ta'malun. Eles, quando se tiram-se envergonhados, então logo disseram: qalu bnu alayhim bunyan. Construam um edifício sobre ele. فألقوه في الجحيم. E lance a ele na fogueira. Veja que esta ayat é muito interessante, né? Para dizer que você, quando está no caminho de Allah, testes quando vêm, você não pode esperar que, já que eu estou no caminho de Allah, eu estou fazendo trabalho de Allah, ajuda tem que vir de imediato. Allah não funciona assim, né? Ibrahim aqui foi enfrentar aquela gente, discutiu com eles.
pela causa de Allah, aquela gente acendeu uma fogueira e disse, lance a ele. Allah aqui tinha muitas maneiras de salvar Ibrahim. Podia imediatamente mandar chuva, apagava o fogo. Ou então, enquanto ainda estavam a discutir, podia criar divergências entre eles de tal maneira que eles não pudessem chegar até esse ponto de lançar Ibrahim. Mas Allah disse, não, deixa eles fazer tudo. Eles fazem tudo, depois de fazer tudo, lançam Ibrahim. Allah quis mostrar. É para dizer que, olha, para Allah não há aquilo que nós utilizamos na nossa linguagem, que é para agora já não há nada para se fazer. Às vezes alguém está doente, está no hospital, depois de algum tempo, já não há nada para se fazer. Ou porque perdeu o caso, agora já não há nada para se fazer. Para Allah não há essa expressão, quer dizer, agora já não há nada para se fazer. Porque Allah, quando quer alguma coisa, quer fazer alguma coisa, basta dizer kun, fayakun, já está. Então esse termo não se aplica. Por isso Allah o que fez? Deixou que aquela gente fizesse tudo e não disse que agora já não há nada para se fazer. Disse, não, deixa lançar Ibrahim no fogo. Lançar Ibrahim no fogo e logo Allah deu ordens, Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kuni, de kun, já viu? Kuni bardan. Ó fogo, seja fresco. Bardan wa salaman, e seguro ala Ibrahim. Não é, se fosse criatura, depois de já ter feito aquilo tudo, você pode, agora já estamos muito atrasados, já não há nada para se fazer. Allah quis mostrar aqui, para nós não é, esse sistema não funciona, que não há nada para se fazer, porque a gente é kun, e aqui Allah diz, kuni barda, já está. Imagina, depois disso, falharam, os mushriquins falharam, quando Ibrahim saiu ileso dali. Você vai hoje para a Turquia. Na Turquia há um local, Urfa. Até eu fui outra vez à Turquia, levaram-nos. Coisas históricas, a gente ouve e pronto. Não podemos 100% dizer que é isso mesmo. Levaram-nos num lugar, tem umas coisas, uma montanha grande ali, depois disseram que dali, foi aqui é que fizeram o tal edifício onde lançaram Ibrahim, e depois um local onde tem muita água, tem muitos peixes. Diz que aquele local é onde fizeram o fogo e mais tarde Allah transformou aquilo tudo, o fogo em água. E tem os peixes cheios ali. Agora, se é verdade ou não é verdade, só Allah que sabe. Mas tem um lugar, fomos ver aqui, né? Está perto da fronteira com a Síria. É possível como não é possível, Allah sabe, né? Então, depois disso, Ibrahim disse, já que eu fui rejeitado aqui, por causa do Tawhid, meus pais me rejeitaram, meu povo me rejeitou, o governante rejeitou, até lançaram ele ao fogo, tudo isso. Então ele logo disse, eu agora vou em direção àquilo que meu Senhor me disser, onde ele me ordenar eu ir. E saiu. Depois disso, o ayat continua, Rabbi habli min as-salihin fabasharnahu bi ghulamin halim. Ele até essa altura ainda não tinha família, não tinha filhos, então logo pediu, quando saiu da sua terra, e o pai dele não era um pobre, o pai de Ibrahim era muito rico, era ministro do rei, era grande empresário, ele é que fabricava ídolos. Aquela parte que Allah diz, qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman. Então, ele era rico, era da família rica. O próprio Ibrahim não foi pobre. Segundo o Corão, quem lê o Corão há de ver que aquela passagem que quando vieram ter com ele aqueles hóspedes, eram malaicas na realidade, ele nem conhecia eles. Faragha ila ahlihi
فجاء بعجل سمين. Foi quando foi ter com a família, chegaram ao hóspede, logo ali degolou عجل سمين, vitelo gordo. Imagina o Corão, عجل سمين, vitelo gordo. Muitas vezes sabe o que o Corão, cada palavra é interessante. A gente hoje, pronto, Ibrahim era conhecido muito hospitaleiro, né? Sempre gostava de hóspedes, dizem que nunca comia sozinho, sempre procurava alguém para lhe fazer companhia. Neste caso, às vezes você até pode chegar à casa de alguém, ter hóspedes, bem, esses hóspedes nem eram conhecidos. Hoje, mesmo hóspedes conhecidos, muita gente não vai até esse ponto de ir degolar. Você, se degolar um pintainho, já vai com muita sorte. Você. É muito menos degolar, não um cabrito, não é um peru, um vitelo, e depois vitelo gordo. Às vezes até alguém, até um criador até pode degolar, dizer, é para ter aqui neste conjunto de vacas, tem este que está um magro, assim, deixa ela matar este magro aqui, não tem muita, ou porque não tem esperança, não vai fazer cria. Logo, só para mostrar que Ibrahim era da família rica e ele próprio era rico. Logo matou para 2 pessoas um vitelo. Ejlin Samin. Está a perceber? Isto mostra, para ele sair e logo ele ter com a família matar, é porque tinha curral, não foi para o mercado, é porque Allah diz aqui, faragha ila ahlihi, ele foi ter com a família, faja'a bi'ijlin samin, e logo veio com um vitelo grelhado, gordo. Se fosse ainda para o mercado, para ir procurar vitelo, para ainda degolar, não, é porque tinha afinal tudo em casa. Então Ibrahim, imagina, tinha tudo isso, deixou tudo e disse: "Waqala inni zahibun ila rabbi", eu vou para onde meu Senhor me levar. Pronto. Sayahdini, meu Senhor vai me guiar onde eu devo ir. Ele logo fez dua, Rabbi habli min as-salihin, pediu logo filho, Allah, dá-me dentre os justos, dá-me filhos. Então Allah diz, fabasharnahu bi ghulamin halim. Então nós demos a ele boa nova, bi ghulamin, de um ghulam, halim, paciente. Sabe a palavra ghulam? Ghulam em árabe quer dizer moço, um rapaz, é ghulam. Tem no Surat Kahf, não tem? فانطلق حتى إذا ركب حتى إذا ركب في سيارة قال أخرج لتغري لقد جئتنا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معه فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. Até quando encontrou um moço, um rapaz. Eu só queria mostrar a vocês sobre a diferença entre árabe e urdu. Ghulam é urdu, quer dizer escravo. Ghulam é árabe, quer dizer moço e rapaz. Portanto, você, na Índia, Paquistão, também tem muito esse hábito de nome Ghulamullah. Agora, Ghulamullah, eles, tradução para eles, quer dizer escravo de Allah, como se fosse Abdallah, Ghulamullah. Não é naquele sentido do árabe, porque no sentido da árabe, Ghulamullah quer dizer o quê? Rapaz de Allah. Seria isso, essa tradução não dá. Isso é só de passagem, só para você saber a diferença do Ghulam. Então, فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي. Esse Ghulam nasceu, cresceu, quando já está, é alusão aqui a Ismail, porque até essa altura não tinha nenhum filho. Quando ele pediu filho, Allah deu filho, Ismail.
Quando o miúdo cresceu um bocadinho, Allah disse, veja sacrifícios, estamos a falar de sacrifícios para os outros, sacrificar para o bem dos outros. Outra fase de sacrifício de Ibrahim, Allah disse, carrega, ele vai deixar eles lá, no deserto. Carregou, foi deixar lá no deserto. Toda a passagem não vamos contar tudo. Vamos lá. Depois de algum tempo, vocês sabem, quando não foi fácil deixar o único filho que nasceu, ele já estava numa idade avançada, quase 90 anos, o seu filho, com mulher, vai deixar, deixou. A mulher disse, mas faz para onde? Já deixaram nós assim, abandonados aqui, não temos ninguém aqui, não conhecemos ninguém. Veja lá o sacrifício, estamos a falar daquele tipo de gente que sacrifica para os outros. Mulher a dizer, onde você está a deixar a nós aqui? Nem conhecemos a ninguém aqui, nem língua sabemos a língua daqui. Eles vinham da Palestina para a Arábia, países diferentes, e deixar. Mulher era inteligente, disse, Allah amaraka bihada, foi Allah que te ordenou para fazer isto. Ibrahim fez o sinal de sim. Mulher, quando tem imã, quando tem din, faz uma diferença. Ela é que encoraja, dá mais força ao marido. Mas se a mulher não tem imã, ela é que ainda deita abaixo ao marido. O marido pode ter muita força, mas se a mulher não acompanhar, não dá. Ela o que responde? Diz, Idan, se esse é o caso, Lan yudayyana Allah. Allah nunca vai nos desperdiçar, vai cuidar de nós. Pronto. Ibrahim saiu e disse, pode ir. Se é assim, pode ir. Ibrahim foi. Imagina, foi fazer o seu trabalho de dawa. Não é que você pode dizer hoje, você deixa a família a algum lado, pois já pode ir, você vai fazer o quê? Nossos, quando deixa a família a algum lado e vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer boladas. Não vai no dawa. A diferença está aí. Você pode deixar a família aqui, eu vou para a África do Sul, vou para a Suazilândia, eu vou para Portugal, eu vou para Nampula, eu vou para a Beira, vai fazer negócio. Deixei mulher lá atrás, eu vou para a Índia. Ele não, Ibrahim disse, a mulher disse, pode ir. Ele foi para onde? Foi fazer dawa. Mas, sacrifício para os outros, estamos a falar de sacrifício para os outros. Depois de algum tempo, Allah diz, pronto, agora vai lá sacrificar teu filho. Foi sacrificar o filho. Então deixar os pormenores. Foi lá, passagem longa, já sabe. Sacrificou o filho, depois voltou. Filho já está crescido agora, casou, ainda é o único filho, e o pai nem foi no casamento. É possível você fazer hoje, tua mulher a dizer o quê? Sabe, mas que tipo de homem é você? É o único filho, nem cuida de nós, que o filho está a casar, nem prepara nada, nem vem ajudar, nem vem fazer convite, não vem fazer nada. O filho casou sozinho, Ismael, ali entre as pessoas. Pai nem participou no casamento. Depois de algum tempo, pai vai outra vez para lá. Allah ordenou. Ele, quando chega lá, encontra aquela mulher ali, a nora, e é mal recebido. Porque quando Ibrahim entrou ali, disse que eu sou, onde está Ismael? Ele foi à procura de comida. Disse que, como é que estão vocês, sogro? Como é que estão vocês aqui? Pai, estamos a passar muito mal, não sei o quê, aquele sistema de mulher queixar toda hora. Pronto, Ibrahim deduziu que esta mulher não presta. Então, quando ele quis voltar, deixou o recado ao filho. Disse, olha, quando o teu marido vier, diga a ele para mudar a fechadura da porta. Não está boa a fechadura. E pronto. Foi embora. O filho, quando veio, viu aquilo e logo, filho é Ismael. Ismael é Nabi também. Wadhkur
في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Era rasul, era nabi, também sabia a linguagem de nabi para nabi. Então ele logo disse: não, aquele era meu pai. Ele disse que pá, eu tenho que mudar a mulher, você não está boa, tem que dar talac. Deu talac. Foi, casou-se, outra mulher. O pai não veio no casamento. Não só, depois de algum tempo, Hajra morreu, mulher. Não veio no falecimento. Se fosse hoje, tem que esperar, mãe, tem que esperar porque marido está não sei aonde, 2 dias tem que ficar ali. Ibrahim não foi. Tudo isso é para dizer o quê? Com isto é para dizer o quê? Mas veja lá o sacrifício que Ibrahim a.s. fez. Ele sacrificou a terra, sacrificou os pais, sacrificou a família, sacrificou o filho, sacrificou a mulher, nem no falecimento, nem no casamento, nenhum lado foi. Por quê? Porque estava a lutar para o bem da humanidade, espalhar o Tawhid, combater o Shirk. O Corão está cheio dessas passagens. Ibrahim é um caso. Muhammad é Muhammad e Ibrahim, a gente tem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam consta, sofreu tanto para o nosso bem. Nem comida tinha em casa. Comida não tinha em casa. Então, Aisha diz, passavam meses sem a gente acender fogão. Não é só isso. Fátima, a filha mais querida, veio ter com o Nabi e disse: olha, ó meu pai, veja lá os calos na minha mão. Dá-me lá um empregado. Filha querida, dá-me lá um empregado. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não é empregado para ti. Empregados é para os outros. Porque eles recebiam, o Nabi era chefe de Estado ao mesmo tempo. Tudo que vinha, ele dava a todos. Foi a Ali que sugeriu a Fátima: disse, vai lá dizer ao teu pai, ele tem, está a receber, está a dar a todos, para dar a nós também estamos a passar mal. Em vez disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Aisha, a Fátima, disse: não, você o que tem a fazer é, depois de cada salat, estudar tasbih 33 vezes, subhanallah, 33 vezes alhamdulillah, 33 vezes Allahu Akbar. É isso que a gente dizia. Frei Limo, quando entrou, dizia: primeiro no sacrifício, último no benefício. Já acabou isso, já esqueceram até eles. Agora é tudo ao contrário. Agora eles é primeiro no benefício, último no sacrifício. Mas o profeta Muhammad mostrou ao mundo, não falou só. O profeta não falava, o profeta pôs na prática, mostrou. Primeiro no sacrifício era ele e a família dele, não tinha nada. Aisha conta que no dia em que o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu, dentro da casa nem tínhamos lanterna, escuro. Tinha que ir pedir casa do vizinho, lanterna. Veja lá, estamos a falar de quem? Muhammad, a melhor criatura de Allah. Como viveu? Mas viveu para quem? Hoje nós somos 1,5 bilhão, renjinga, com boa vida, bom carro, bom celular na mão, galinha halal, tudo. Mas veja lá, quem sacrificou para nós? Se não fosse Muhammad, se não fosse Ibrahim, sacrificaram tudo para hoje a gente estar bem. Hoje estamos muito bem. Hoje estamos bem. O muçulmano está bem demais. Tem tudo, não lhe falta mais nada. Mas é bom a gente lembrar que, de facto, há 2 tipos de pessoas no mundo. Há uns que procuram o seu próprio benefício. Não quer saber dos outros. O resto que se lixe. Eu estou bem. Eu e minha família estamos bem. O resto não quer saber. E há outros que não. Eu tenho que sacrificar para trazer o bem para os outros. E é por isso mesmo que essa, para terminar, é quando Allah diz que vocês têm que mandar Darud, Salat para o Nabi.
Isso é o mínimo, sabe? É o mínimo forma de reconhecimento para quem sacrificou tanto para nós. Sacrificou tanto para nós, quando você ouvir o nome dele, pelo menos enviar salat para ele. Quando perguntaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam, como é que a gente deve enviar salat para ti? Veja lá esta ligação do nosso hadith, como é interessante. Como é que a gente deve enviar salat para ti? O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou, disse, vocês quando querem enviar salat para mim, digam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Já viu a ligação? Ibrahim e Muhammad. Por causa de terem sacrificado tudo, a gente deve a eles grande favor. Então o mínimo que você pode fazer é pelo menos só mandar darut para eles. Se você nem darut pode fazer, é por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que é o maior desgraçado é esse que ouve o meu nome e nem darut manda para mim. Sallallahu alaihi wasallam.